Salve, salve, meus queridos alunos! Estamos aqui no estúdios da minha casa, né? Um estúdio sofisticado, um estúdio com muita técnica para tentar trazer uma educação de qualidade para vocês nesse momento de quarentena. Então eu botei até uma camisa aqui hoje porque achei que é um momento especial, né? Para a gente trabalhar temas que a gente estava acostumado a trabalhar na sala de aula. Claro que eu preferia ter o contato físico com vocês. Mas como isso não é possível, principalmente por conta da prevenção do coronavírus, é importante agora que a gente mantenha essa relação, mesmo que seja digital, para vocês continuarem o estudo de vocês, tá? Bom, a aula de hoje é sobre História do Brasil e é uma aulinha básica, é a primeira aula de História do Brasil de fato que a gente tem. Geralmente essa aula é a primeira aula do caderno didático, certo? Esse período que a gente vai estudar agora é o período pré-colonial. No tempo cronológico, vai de 1500 a 1530, certo? Então vamos nessa, vamos tentar aprender um pouquinho o que esse período representou para o Brasil e para a nossa metrópole, Portugal. Bom, o período pré-colonial, pessoal, é um período em que Portugal não tem interesse em explorar com profundidade o território brasileiro. Então, Portugal não manda para cá uma estrutura organizativa do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista militar, para desenvolver aqui uma produção agrícola, por exemplo. E aí você vai pensar, mas Cláudio, por que Portugal não faz isso logo de cara? Por dois motivos, né? O primeiro motivo, primeiro que eles não conseguiram encontrar nos indígenas o que eles buscavam, que eram metais preciosos. Os nossos indígenas brasileiros, a população autóctone do Brasil, não tinham conhecimento da metalurgia, né? Não tiveram a necessidade desse desenvolvimento e também não exploraram ouro e prata e não davam valor simbólico e de troca para esses metais preciosos, certo? E o segundo motivo, Portugal estava vivendo um período de mercantilismo. O que isso significa? Que o comércio é muito maior do que a produção, certo? Então, se o comércio é muito maior que a produção agrícola não tem uma atividade central nesse exato momento, certo? Pessoal, nós vamos ter um probleminha aqui, vira e mexe, com o nosso cachorro aqui do vizinho, tá? Mas eu espero que vocês se concentram em mim para a gente conseguir desenvolver aqui uma aula bastante interessante. Beleza? Então, pessoal, Portugal, nesse exato momento, vai focar para uma iniciativa empreendedora para as Índias. Então, o foco central, o eixo central desse desenvolvimento é a rota que eles acabaram de descobrir com o Vasco da Gama, né, que contorna a África e chega às Índias. Então, o objetivo central é fazer com que essa posse, né, seja exclusiva do território português. E toda a base do recurso de ouro e prata de Portugal está voltado centralmente para a exploração da África e para a Rota das Índias. Então o Brasil tem um papel secundário aqui. Ou seja, Portugal não se interessa pelo Brasil. Mas, obviamente, Portugal não vai deixar que outros colonizadores fiquem aqui. Porque ainda a terra representa poder e essa terra no futuro pode gerar uma lucratividade, certo? Então, Cláudio, o que eles vão fazer aqui, né? Já que não se interessou logo de cara? Esses portugueses, pessoal, eles vão ter uma relação de início de um comércio rudimentar com esses indígenas. Como os indígenas não estão inseridos no processo capitalista, como o capitalismo ainda é uma estrutura econômica voltada para a Europa, esse comércio ele vai ser um comércio rudimentar que a gente chama de escambo. Ou seja, um comércio que vai ser voltado para a troca de produtos úteis, vamos dizer assim. Então, o que esses portugueses têm para oferecer para os indígenas? Bom, eles têm para oferecer metalurgia, ou seja, objetos que têm o desenvolvimento de metais.
Então uma machadinha, um facão, por exemplo, pode estruturar melhor a vida desse indígena brasileiro. Nós precisamos fazer um parênteses aí para a gente entender um pouquinho como que é essa vida do indígena no Brasil. O indígena no Brasil, pessoal, não vive numa relação de exploração de classe como acontecia na estrutura feudal e na estrutura capitalista da Europa. Como os indígenas brasileiros não conheciam a estrutura estatal, né, que é um instrumento nesse momento de exploração de classe, da classe dominante para a classe de baixo, né, para os menos possuídos, vamos dizer assim, o trabalho desse indígena ele não é alvo de exploração também. Então o indígena ele trabalha para si, para ele mesmo. Ele não precisa trabalhar para uma classe dominante. Outra coisa, o trabalho do indígena não objetiva a acumulação. Então, por óbvio, esse indígena ele precisa gastar menos tempo de trabalho do que um europeu nessa época. Então, o foco desse indígena é o trabalho para a sua sobrevivência física. E o restante do tempo desse dia do indígena vai ser voltado para os seus rituais, vai ser voltado para a guerra, porque existe uma estrutura social planificada. Beleza? Bom, essa planificação cultural e social dos indígenas envolve o seguinte, que nós estamos falando de uma comunidade igualitária, ou seja, toda a produção da vida material e simbólica é coletivo, certo? E os indígenas sempre estruturalmente pensaram nessa relação para que o Estado não existisse mesmo, porque muitas comunidades entendiam que um instrumento de poder cristalizado poderia trazer a exploração do outro. Inclusive tem um livro super legal que eu indico para vocês aí, para quem está com tempo na quarentena, que chama Sociedades contra o Estado, do Pierre Clastres. Vai investigar, se você não tiver tempo para ver, vai ler um resuminho que é importante. É um estudo dessas sociedades indígenas no Brasil. Beleza? Bom, voltando então para a nossa relação entre portugueses e indígenas. Então, esses portugueses oferecem metais derretidos em forma de objetos para esses indígenas, que facilitaria a vida dele e as suas relações sociais. E esses indígenas oferecem para os portugueses, né, os produtos tropicais que têm valor ou que podem ter valor na Europa. Olha o cenário caindo, né, pessoal? Isso aí é normal, beleza? Mas há essa troca, certo? Então, os indígenas oferecem pau-brasil, até o papagaio, por exemplo, que é um animal exótico que vai ter valor na Europa, e os portugueses oferecem para esses indígenas a metalurgia, certo? Que seriam os metais derretidos, como a machadinha, o facão, etc. Bom, essa exploração do pau-brasil, pessoal, tem um caráter muito predatório. É o início da devastação da nossa Mata Atlântica. Antes, o indígena derrubava as árvores para a construção da sua sobrevivência física, então não tinha um caráter predatório. Agora, com a chegada desse capitalismo, dessa troca capitalista, dessa troca cujo objetivo é a acumulação de capital, nós vamos ter uma devastação predatória da nossa Mata Atlântica. É o início da devastação, então. Beleza? Bom, como Portugal não quer gastar muitos recursos, não quer investir na exploração colonial do Brasil, por isso que a gente está falando de um período pré-colonial, nós temos que entender que Portugal tentou terceirizar a exploração do Brasil. Ou seja, Portugal tinha a posse monopolista da região, certo? Mas tentava terceirizar a exploração para alguma família, para algum burguês, para algum agente da pequena nobreza, tá? Essa posse monopolista a gente chama de estanco régio, certo? E a venda dessa posse é a terceirização. Para vocês terem ideia, o primeiro cara que compra essa posse para explorar o Brasil economicamente é um cara que é nome de ilha hoje, chamado Fernando de Noronha. Beleza? Então vejam, por que Portugal vende? Porque vai transferir todo o poder de investimento para a mão de terceiros, para a mão de indivíduos.
E aí esse Fernando de Noronha ou tantos outros que ganharam esse estanco régio na história portuguesa vão ter que investir nas embarcações que vão vir para cá, vão ter que investir numa estrutura para acumular esse pau-brasil e esses produtos tropicais. Ou seja, Portugal vai ganhar com a venda da exploração e com os impostos que Portugal vai cobrar em cima desses terceiros. Beleza? Bom, a mão de obra desses indígenas, né, é uma mão de obra que nesse exato momento é bastante exploratória, tá? Porque os portugueses montam aqui no Brasil feitorias, ou seja, são pontos de comércio onde vai ter português armado, que vai deixar todo o comércio preparadinho para que os navios cheguem aqui e só embarquem os produtos, tá? Então nós vamos ter a formação de feitorias. Há uma relação nesse momento amistosa, mas também há relação bélica, né? Então muitos indígenas entram em conflito com esses portugueses, beleza? E tem um terceiro também tipo de reação indígena, que é a fuga para o interior. Então, conforme os portugueses vão ficando aqui ao longo dos anos, os indígenas vão identificando neles o real motivo por eles estarem aqui, né? Então, essa relação, ela é uma relação bastante conflituosa, certo? E é uma relação que envolve uma exploração econômica dos portugueses, tá? Mas envolve também uma dominação cultural. É aquele lance que eu sempre explico para os meus alunos. Ninguém aceita a exploração econômica numa boa. É preciso a dominação cultural também para que você aceite essa exploração de uma forma minimamente alienada. Então, qual é o lance ideológico que vem para dominar, né? Esse português coercitivamente imprime para o indígena uma forma de interpretar a realidade. E essa forma de interpretar a realidade, ela passa a ser universal. Claro, com muita resistência dos indígenas também, que a gente vai trabalhar isso num segundo momento. Mas com muita resistência dos indígenas. Os indígenas não aceitam numa boa essa interpretação da realidade portuguesa sendo como universal, tá? E quando ele faz isso, como a forma de vida do português é uma verdade universal, a gente está falando também em etnocentrismo, né? Uma etnia que imprime a centralidade da interpretação de mundo. Beleza? Então, esses conflitos eles também são da ordem ideológica, da ordem cultural. E quando a ideologia, a cultura não dá conta dessa dominação, aí nós temos o ponto bélico incisivo. Certo? E a gente conhece a história da população ou das populações indígenas do Brasil, né? Tem um livrinho do Darcy Ribeiro que chama Povos Brasileiros, que ele vai fazer uma narrativa no seguinte sentido: tem uma expectativa mais ou menos em 1500 de que há 5 milhões de indígenas no Brasil. É uma expectativa porque não tinha um IBGE da época naquele período, né? 5 milhões. E conforme vai passando 100 anos, 1 milhão a menos vai se contabilizando na população indígena. Então em 1600, 4 milhões, 1700, 3 milhões, 1800, 2 milhões, 1900, 1 milhão. E hoje nós temos aproximadamente, a partir do censo do IBGE de 2010, 700 e 800 mil indígenas brasileiros, tá? Bom, mas voltando para o nosso passado também. Além das mortes bélicas, né, do conflito de guerra que os indígenas vão sofrer, nós também precisamos lembrar das doenças que esses portugueses trouxeram para o Brasil, né? Doenças novas que o corpo indígena não tinha os anticorpos suficientes para combatê-la e acabava matando dezenas de milhares de indígenas. Por exemplo, tem uma expectativa aí, documentos históricos de português, que retrata que no final do século XVI, no primeiro século da colonização do Brasil, teve uma onda de gripe no litoral brasileiro que matou 60 mil indígenas em poucos dias. Então, como nós estamos vivendo esse perigo também do coronavírus que está espalhando por território mundial a partir da globalização, dessa troca intensa de comunicação, né, de pessoas físicas que estão em poucas horas em determinados lugares, o início da globalização, né, dentro da estrutura capitalista, acontece nas grandes navegações. Então essas doenças globais,
elas não acontecem exatamente só agora, em 2020. Elas já aconteceram no passado, sobretudo com esses indígenas. Tá? Então a gente está assistindo que nós não temos os anticorpos suficientes, geralmente os mais velhos, né, não têm os anticorpos suficientes para combater esse novo vírus. Os indígenas brasileiros também não tinham para combater as doenças tipicamente europeias, certo? Então é dessa forma que há a relação aí entre indígenas e portugueses. E claro, esses portugueses se apropriando, né, pessoal? A partir da exploração desse trabalho desse indígena, da família do indígena, inclusive criando relações de parentesco para a exploração. E lembrando que esses portugueses criavam aqui família a partir do estupro, né, das indígenas para conseguir mais poder econômico, porque se apropriava dos primos, do genro, do cunhado e tal para fazer essa exploração. Lembrando que as relações familiares desses indígenas também são relações diferentes da relação de família que os europeus tinham. Beleza? Bom, e aí, pessoal, a gente precisa ir para o nosso último slide e entender por que os indígenas, por que Portugal tenta colonizar o Brasil, certo? Bom, a primeira coisa, nós temos ataques de piratas próximo ao território brasileiro. Tá? Vocês vão ver que na década de 30, 40, 50, nós vamos ter invasões francesas no território brasileiro também. Então há uma ameaça da integridade do território como posse de Portugal, beleza? Nós temos que lembrar que a França e a Inglaterra não sentaram à mesa com Portugal e Espanha para negociar o Tratado de Tordesilhas, beleza? Então França e Inglaterra estão no mar procurando território e procurando fazer saques dessas potências que exploram as colônias por conta de uma dificuldade do capitalismo logo inicial, tá? E nós temos uma decadência do comércio no Oriente, né? Por que essa decadência? Porque alguns árabes atacam as feitorias portuguesas na África e isso faz com que os portugueses tenham dificuldade de trazer esses produtos para Portugal, fazendo com que haja um encarecimento dos produtos. Então, como tem uma reverberação no cofre português, o desenvolvimento desses ataques na África dos árabes, os portugueses começam a pensar uma alternativa para a superação dessa dificuldade de acumulação de ouro e prata. E essa alternativa passa pelo Brasil, pela exploração efetiva e colonização do Brasil. Ou seja, produzir especiaria, né, produzir produtos agrícolas tropicais pode ser um bom recurso para a superação da dificuldade capitalista, da dificuldade que a burguesia nacional portuguesa enfrenta agora. Tá? Então é nesse exato momento, mais ou menos em 1530, que o objetivo vai ser ocupar, colonizar, explorar e principalmente o que retrata a colonização, fixar uma estrutura político-administrativa aqui, certo? E aí Portugal então enfim manda a sua primeira expedição colonizadora com Martim Afonso de Souza em 1530 para cá, para realmente atingir todos esses objetivos que eu trouxe para vocês. E enfim o Brasil passa a ser uma colônia de fato de exploração, certo? Só que a gente precisa lembrar que o pau-brasil não deixou de ser explorado. Foi também uma atividade regular até o século XVIII. Beleza, meus alunos? Essa então foi uma aula de Brasil pré-colonial. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí as críticas, dê o seu feedback para a gente entender como poder melhorar toda essa estrutura. Certo? Então preserve-se aí, fique em casa, bons estudos e até logo. Valeu!